Sério.podcast. Oferecimento: Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Olá, rapaziada! A prefeitura botou pocando e já entregou mais de 18 areninhas por toda a cidade. Tudo campo de primeira, com refletor, grama sintética, iluminação e LED, vestiário, alambrado e até pracinha. É lazer, esporte, saúde e mais vida nos bairros. E cuida que vem mais por aí, porque ao todo são 60 areninhas em Maceió. Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. É sério. Oi, e aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui no É Sério.podcast. Lembrando a você para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Basta você ativar o sininho para poder você compartilhar. Lembrando que a gente também está em outras plataformas de podcast, como o Deezer, o Spotify. E você pode ficar de olho também nas informações que eu publico lá no Instagram do É Sério. Ficar por dentro de quem já passou por aqui, onde encontrar esses episódios. E isso me deixa muito feliz quando você se inscreve e quando você ativa as notificações, tá bom? Porque é mais conteúdo sendo compartilhado. E eu queria mandar um beijo enorme aqui para os meus amigos da comunicação aqui em Alagoas, que vai, não vai, assistem aqui os episódios e tomam como pautas aí para os seus telejornais, os seus programas. Isso me deixa muito feliz, tá bom? É sinal de que a gente está no caminho certo. Gente, toda semana eu sempre trago um assunto interessante aqui no É Sério. E nesse corre-corre, nesse mundo tão digitalizado, a gente precisa ficar de olho em alguns comportamentos que surgem, né, à medida que essas mídias elas são acessíveis para um número cada vez maior de pessoas. A minha convidada hoje vai falar de um termo, que o termo é basicamente novo, porém a situação ela já vem sendo notada há algum tempo. O termo é o brain rot. Pois é. Se eu fosse traduzir, né, pela tradução seria cérebro podre. Só que eu conheço isso como tipo notícia ruim corre solta, né? Chega mais rápido. Era assim que a gente ouvia as notícias ruins antigamente. Um passava por outro, era uma coisa incrível. Era um telefone sem fio, que você recebia uma notícia ali, quando chegava lá na frente já não tinha mais nada a ver, o assunto aumentavam as histórias. Assim também acontece no mundo digital, acontece na internet. E quem vai conversar com a gente aqui é a neuropsicóloga, a Evelyn Lopes, que já está comigo. Muito obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada, Fabi. Eu que agradeço. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Olha, esse termo, como eu falei, é um termo relativamente novo, né? Mas de que ele se trata especificamente, Evelyn? Olha, esse termo ele surgiu, né, foi uma metáfora criada pela internet, pelos próprios internautas, a partir do uso excessivo de conteúdo rápido e raso. Então, assim, a gente chama de efeito TikTok, né, que é aquele vício da tecnologia causado pela leitura excessiva do feed correndo, né? Quantas vezes a gente está sentado assim numa sala de espera de um médico, um consultório, e a gente vê alguém ali, né? Passando o feed repetidas vezes. Então, é esse efeito que a gente chama de brain rot. É você precisar desse estímulo rápido, repetido, sem absorver muita coisa. É como se fosse um descanso mental, vamos dizer assim. Do ponto de vista de cérebro, a gente entende que esse efeito ele causa uma dopamina, que é um prazer ali muito grande. Então, quanto mais eu rolo o feed de forma rápida, eu tenho mais prazer. Então, é uma busca constante por prazer. E quando a notícia é ruim, quando o conteúdo é raso, como você fala, são aquelas besteiras, bobagens, os memes, aí é que chama mais a atenção das pessoas. Aí é que prende, né? Porque a gente já tem um dia tão exaustivo de trabalho. Por melhor que seja o trabalho, é exaustivo o trabalhar. Quando você tem uma pausa, o que você vai fazer? Pegar o celular e descansar a mente, não é isso?
Todo mundo faz isso. E aí, quanto mais besterol for o assunto, mais leveza traz para a mente. Ou seja, o cérebro lê como prazer. Funciona mais ou menos assim, sabe, Fabi? É como se a gente tivesse no cérebro, aqui no nosso lobo frontal, no córtex frontal, como se a gente tivesse um professor, sabe? Certo. Assim, um professor. Então, ele vai dar aula. As outras áreas do cérebro, cada uma vai ter um comando, comando, assim, uma responsabilidade. O professor vai fazer esse treinamento. Quando esse professor começa a ficar muito cansado, porque o cérebro está muito barulhento, a turma está fazendo muito barulho, ele vai tentar pedir silêncio, não é isso? Aí imagina que nessa turma tem um centro de comando, uma salinha de premiação com um gabinete cheio de botões que cada vez que você clica, acende uma luzinha. Pronto. Os Reels, os TikToks que a gente tem, funcionam como se fossem esses botões, que cada vez que a gente rola um, rola outro, um botãozinho é acendido. Pronto, então é como se no nosso cérebro entrasse uma criança hiperativa lá na salinha de comando e clicasse em vários botões ao mesmo tempo. Então, ao invés de ser uma luzinha que acende, porque a dopamina é uma luzinha que acende quando a gente aperta o botão. Ao invés de acontecer uma luzinha acendendo, acontece o quê? Várias luzes acendendo ao mesmo tempo. Quem vai querer prestar atenção no professor? Ninguém. Então, aí acontece o quê? A gente não tem foco. A gente não tem concentração, a gente não tem ânimo para ler um texto científico profundo, a gente não tem ânimo para fazer uma leitura. Aí o que é que a gente quer? Mais conteúdo rápido e raso, mais memes, mais conversas engraçadas, porque a gente vai acionar aqueles fogos de artifícios, porque viraram fogos de artifícios, não mais pequenos botõezinhos e pequenas luzinhas. E a gente percebe muito isso, Evelyn, quando a gente vai assistir, por exemplo, um filme. Sim. Antigamente você focava naquele filme ali. Mas eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente já passou por essa situação. Tipo, começa a assistir o filme, aí de repente uma cena ou outra já não agradou, aí você o celular e o filme tá lá rolando e você aqui no celular vendo o quê? Se aqui notificações, tem quem curtiu, quem não curtiu, quem comentou nossa fotinho, né? Então, porque isso nos dá prazer. Cada vez que eu abro o celular, que eu vejo, eita, postei uma foto do Dia das Mães, olha, 700 curtidas. Aí hoje, que passou o Dia das Mães, aí eu quero chegar lá e dizer assim, vixe, a minha foto só teve 12 curtidas. Aí eu não aceito mais menos que 700, tem que ter mais, né? Porque isso me dá prazer. É o vício, né? É o vício. Aí eu tô lá num filme e a cena não tá mais tão empolgante assim. Primeira coisa que eu vou fazer, quem curtiu minha foto, quem comentou, quem compartilhou, se o meu post engajou, não é isso? Porque isso me dá prazer. Então, o cérebro, ele está constantemente buscando prazer. Se eu não educo o meu cérebro para viver o ócio e o tédio, eu vou viver esse looping de dopamina constante. É por isso que hoje também está muito em alta o jejum de dopamina, né? Muita gente vem falando sobre isso. Por Ficar quê? em off. Ficar em off, tentar ver se você consegue outras formas de prazer. Porque quando a gente era criança, né? A gente, quando era punido de alguma forma, era o quê? Nossos pais tentavam, bota a gente no cantinho do silêncio, deixa a gente sem sair de casa, que era uma tentativa de tirar o prazer. Isso. Hoje em dia, se a gente tenta fazer qualquer coisa dessas com uma criança, meu Deus do céu, ele não consegue nem viver mais. A gente estava comentando aqui nos bastidores a respeito. O meu filho está com 14 anos. E aí, um dia desse, ele me fez uma pergunta, né? Ele, mamãe, o que você ficava fazendo quando você estava de castigo? Eu digo, a gente não saía pra rua. Porque o castigo de antigamente era você não ir pra rua. Né? Ficar em casa era um castigo absoluto. Todo mundo brincando, se divertindo e a gente em casa. Aí o que assim, teve o lado bom disso também, que a gente socializava muito lá em casa, somos 4, e a gente brincava muito de jogo de tabuleiro e tudo. Ele disse, olha, se você tirar o meu celular, eu não sei o que vai ser de mim, que eu não vou conseguir ficar olhando para o teto. Eu digo, ó, a sua estante ali, ó, cheia de livros. Só que existe essa perda do interesse pelo livro, né? Por um filme, assistir um filme até o final. Não tem mais interesse, né? É uma porque dificuldade, como que a viu? gente vai se interessar por um livro que é um conteúdo denso, Sim. enfadonho, né? Vamos ser sincera, quando se compara
a um telefone que a gente tem ali tudo muito rápido. A minha filha tem 6 anos. Na pandemia, ela tinha 3. Então, foi um período assim bem marcante para todo mundo, né? Então, como eu estava muito mais tempo livre, aí eu peguei um baralho das emoções que eu tinha em casa e comecei a conversar com ela, ensinando as emoções. Sim. Aí ela aprendeu a dizer assim: mamãe, tô entediada. Nossa, essa palavra para uma criança de Ela 3 identificou anos. que no meio das emoções era o que ela mais sentia na pandemia. Mamãe, tô entediada. Aí, por coincidência, eu tinha ganhado um livro de um paciente que era Como Lidar com o Tédio. Aí esse livro ele tem um monte de historinhas criativas para você fazer com as crianças. Nossa, todo dia ela, mamãe, vamos fazer uma historinha? Vamos fazer uma brincadeira? Nossa, meu Deus do céu, nem sei se foi bom ou ruim ter esse livro, porque Despertou. era tanta coisa que eu tinha que fazer. Aí eu comecei a pensar como é difícil para as crianças, hoje em dia, lidarem com o tédio. Porque na nossa época, a gente ficava muito mais facilmente em casa e ia jogar um dominó, um baralho, um jogo de xadrez, uma dama, qualquer coisa assim, um jogo de tabuleiro. Eles não conseguem, porque para eles querem correr, eles querem brincar, gastar energia de forma exaustiva ou ocupar a mente com aquilo que dá muito mais prazer. Aí eu venho com essa pergunta: de que maneira é que dá para se preparar esse cérebro para ele desacelerar um pouco desse lixo que a gente consome tanto todos os dias? Excelente pergunta. Olhe, do mesmo jeito que o cérebro, ele aprende a funcionar, porque o nosso cérebro ele aprende a funcionar de determinada maneira, a gente pode ensiná-lo a desaprender daquele funcionamento e aprender uma nova forma de funcionar mais saudável e mais funcional, vamos dizer assim. Então, como a gente aprendeu, porque a gente não nasceu assim nas telas, né? A gente bem sabe que não era da nossa geração. Então, como a gente aprendeu a funcionar dessa forma, a gente pode ensinar o nosso cérebro uma nova forma de funcionar, voltando às veredas antigas, né? Então, o que seria saudável para o cérebro? Começar a oferecer à mente o silêncio. Porque tudo que o Brian Holt oferece para a mente é a agitação, né? Quanto mais curtidas, quanto mais comentários, quanto mais risada, quanto mais gritaria, melhor. Então, a gente precisa começar a oferecer a outra partida, o silêncio, a tranquilidade. Uma coisa que aconteceu nessa quaresma que eu acho que mobilizou o Brasil foi essa quaresma com o Frei Gilson na madrugada, né? Sim, todo mundo acordando Todo mundo cedo acordando ali. 4 horas da manhã para rezar o rosário. Aí eu disse, meu Deus. Aí meu marido dizia assim, eu nunca vi uma evangélica que reza tanto rosário, porque eu sou evangélica e toda 4 da manhã estava ali. Porque é tão lindo esse momento para a mente, né? Aí depois do rosário tinha lá o momento dele ler o livro do Cardeal Sará, que é a força do silêncio contra o ruído do mundo. Disse, minha gente, todo mundo precisa disso. Aprender a silenciar a mente, aprender a silenciar o corpo, aprender a ouvir as emoções. Isso é uma estratégia muito funcional contra o Brian Holt, que é a gente conseguir silenciar nossa mente oferecendo orações, leituras, contato com a natureza e conexões reais. Isso são exercícios que a neuropsicologia já oferece? Já, isso mesmo. Isso faz parte do nosso rol de reabilitação para o cérebro cansado. Eu estava conversando sobre esse livro, né, com um colega, e ele disse, Evine, a coisa que eu mais amei foi porque diz assim, o cérebro cansado e a alma vazia. E é exatamente isso, porque o Brian Holt, ele traz isso pra gente, a sensação de peso na mente, do cérebro cansado e da alma vazia. Porque parece que por mais que você role o feed, por mais que você busque esse prazer, depois você deita a cabeça no travesseiro e parece que nada foi produtivo, porque verdade. falta essa conexão real. Não é do contato, da presença, a gente precisa de presença. Então é por aí o caminho, né? Me fala desse livro aí, já que você tocou nele. Vou Esse mostrar aqui livro, pro pessoal de casa. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu escrevi ele porque a maioria dos meus pacientes são muito ansiosos. Todos eles sofrem com a síndrome do pensamento acelerado. Eu acho que hoje em dia é algo que afeta todos nós. E o uso excessivo da tecnologia, ela vem mexendo muito com todo mundo. Então, quando eu escrevi o Brian Holt, foi para que tornasse fácil esse conteúdo, né? Tornasse acessível, que as pessoas lessem e conseguissem entender
o mal que o vício da tecnologia traz para nossa mente e o quanto adoecido nós estamos. E quando eu digo nós, eu me incluo assim profundamente, porque é algo que eu me exercito para sair também desse movimento, de ter um horário para usar a tecnologia e outro para parar. Porque se a gente não se policiar, a gente realmente cai de cabeça nesse mundo, né? Então, no livro, eu trago uma avaliação, né? Que é um questionário que você pode se perguntar, tipo, será que eu estou mesmo viciada na tecnologia? Será que eu sofro de brain rot? Com certeza, acho que não vai ter nenhum. Vai ser muito difícil encontrar uma pessoa que não passe por essa situação, viu? E aí a gente vai se autoavaliar e vai ter estratégias de como sair, né, dessa doença, porque hoje se tornou uma doença, e com uma linguagem muito acessível, você entender como a neurociências explica isso, como você pode entender como o efeito do brain rot acontece no seu cérebro e como sair disso. A gente vê muito hoje, por exemplo, a gente costuma marcar os encontros com amigos ou até aniversários mesmo, vai todo mundo para o restaurante e tal, beleza. Quando você chega lá, tá todo mundo no celular e um dia desse eu fiquei impressionada, fui almoçar com meu filho e tinham 8 pessoas numa mesa, as 8 pessoas estavam com o celular aqui. E ninguém conversava com ninguém. O garçom perguntou 2 vezes à moça que estava lá, o pessoal que estava lá, o que ela ia beber e ela aqui. Aí foi preciso o outro cutucar para poder ela despertar Voltar, e né? ouvir o que ele estava dizendo. E raras foram as mesas que eu vi no restaurante que as pessoas estavam com o celular ou guardado na bolsa, enfim, conversando de verdade. A gente perdeu esse hábito de socializar. Eu vi aqui que uma das coisas que você fala, a questão do detox, né, é de conversas de verdade, é de momentos reais, isso, que não existem mais. Não, menina, e se a gente não toma, aqui, ó, converse com profundidade, né? Isso. Relações reais liberam ocitocina e restauram o sistema emocional. É uma das dicas aqui da Evelyn, gente, nesse livro dela, porque observa isso, é muito grave isso que a gente está vivendo. Se a gente não despertar agora, o negócio vai desandar, não sei para onde. Terrível, né? É tão vazio. E a gente vê que, assim, poxa, como é difícil você sair com um grupo de amigos. E, assim, esse exemplo que a Fabiola trouxe é o exemplo que todos nós vemos diariamente. Exatamente. Você sair com um grupo de amigos, com pessoas que você ama, que você tem afinidade, e você está ali no celular porque é mais forte do que você. Aí você vê, é uma doença. Fugiu do controle. Né? Às vezes você tem a consciência de que aquilo ali não é um hábito saudável, mas quando você se percebe, é você quem está lá já no celular rolando o feed de novo. Né? Então, assim, é a hora da gente parar e se conscientizar o quanto isso está afetando a minha saúde mental, a minha saúde emocional e as minhas relações. Porque tudo na psicologia, na psiquiatria, a gente entende que passa a ser um transtorno, ou seja, sai da normalidade aquilo que afeta várias áreas da minha vida. Então, quando afeta os meus relacionamentos, afeta a minha vida profissional. Minha gente, eu como psicóloga, eu fico às vezes abismada. Eu escuto pacientes que chegam para mim e dizem assim, Evelyn, olha, eu tirei o meu filho da terapia porque ele me dizia que a psicóloga só ficava mostrando o vídeo. Hã? Como assim? Como assim? Parece meme, se não fosse tão trágico, né? Então, assim, você vê, tá afetando a vida profissional desse ser humano. Tá afetando a vida profissional, com certeza tá afetando a vida conjugal, relacional, com certeza tá afetando várias áreas da vida dela, porque essa pessoa tá doente. Quando isso começa a acontecer, é uma doença. Então, a gente precisa atentar para isso, porque às vezes essa pessoa sou eu, às vezes essa pessoa é você. E a gente não se dá conta disso, né? A gente está cada vez mais introspecto, né? Por conta de tudo isso. Eu lembro que quando a gente ficava na fila esperando, sei lá, ia para o banco, era uma manhã inteira perdida para ir para banco e para ir para médico. E na fila do banco era sempre um que fazia um comentário, aí o outro conversava e a gente socializava. Hoje não, celular, hoje, né? Todo mundo tá no celular. Você não escuta um pio. Não, eu acho que mais. nem acha e nem ruim fila mais. tem mais. Não acho nem ruim mais, né? Ficar ali, porque quanto mais tempo tem a fila, mais você fica no seu mundo, né? Exatamente. Fabiola, uma coisa que assim tem me chamado muita atenção. Acho que você deve perceber, apesar de não ser da área da psicologia, da neuropsicologia, todos os dias eu recebo perguntas. Doutora, faz avaliação de autismo adulto? Eu disse, gente,
o mundo mudou. O que aconteceu? Porque o autismo não surgiu agora, né? Então, é claro que o conhecimento vem trazendo à tona muita pesquisa e as pessoas vão ficando mais conscientes. Mas será que por trás dessa pergunta não existe um apodrecimento cerebral, uma introspecção social que tem mascarado e até disfarçado, né? E trazido à tona essas interrogações que muitas vezes não tem nada a ver com o autismo, mas de um isolamento social, de uma vontade de não se comunicar, de não ter presença, de ficar atrás aqui do celular, sabe? E achar de uma forma mais rasteira que se trate de um transtorno do espectro, do que você parar e ser verdadeiramente genuíno com você e dizer assim, não, eu estou realmente viciado nessa tecnologia. É até algo que a gente vê muito. Eu vejo muitos posts, assim, 5 sinais de que você é autista. Sim. Porque você não conversa com as pessoas, porque você não gosta de barulho. São coisas assim que são publicadas e esse lixo de publicação faz com que você tenha um autodiagnóstico e um diagnóstico que não tem nada a ver. Tem nada a ver, tem nada a ver. As pessoas que não, eu sou autista, até está na moda agora você dizer que tem TDAH, que você é autista. Se você não passou por um processo com um profissional especializado, que ele não detectou as causas, como é que é o seu dia a dia, porque é por aí que a coisa tá rolando. Viu? Nossa, menina, não sei não. Eu digo que virou uma virose agora, né? Porque você vai, eu tenho diagnóstico, sou autista. Eu disse, tá certo. Cadê a sua avaliação? Não, eu mesmo me diagnostiquei, porque eu vi uns textos. Dá vontade de rir. Só que eu digo, não, meu Deus, se eu me controlar, porque a pessoa não tá brincando, ela realmente acha sério isso. E aí a gente tem que esclarecer que não é autismo, que muitas vezes você tá ali viciado numa tecnologia, você não quer mais ter contato presencial com o outro, você está vivendo uma ansiedade social ou vários outros contextos que explicam melhor do que o próprio autismo, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta várias áreas da vida de uma pessoa e que deve, na maioria das vezes, ser diagnosticado na infância. Nessas pessoas que você costuma receber em consultório, que chegam com esses sintomas de ansiedade, que não pode passar um dia sem o celular, por onde começar a tratar essa pessoa e fazer com que ela se conscientize de que realmente ela precisa de ajuda, de que aquilo ali está interferindo no dia a dia dela, que só traz coisas ruins, esse hábito de ficar o tempo todo no celular. Até de madrugada, quando não consegue dormir, vai pro celular. Primeira coisa, Fabi, a gente entender. A consciência, ela traz muita coisa, né? Então, quando eu entendo que aquilo está me prejudicando, eu já começo a trabalhar aquele problema. Então, se eu já identifiquei que a Fabi sofre com esse vício da tecnologia, eu não gosto de nada muito radical. Então, eu jamais vou dizer assim, você vai ficar uma semana sem o telefone. Porque aí eu mato a pessoa não consegue mais nem voltar para a terapia. Já vai ficar ansiosa com medo de não ficar com o celular ligado. Aí eu só, quantas horas por dia você usa o celular? Aí a pessoa já começa a ter consciência. Aí ela, Evelyn, você perguntou assim agora, acho que umas 20 horas. Tipo assim, a pessoa tem 4 horas livre durante o dia. Tá, então que tal a gente começar a reduzir isso aí para umas 15 horas? É possível para você? Vixe, com certeza. Aí na outra semana ela diz, eita, Evelyn, eu tô até com vergonha de te dizer. Naquele dia que tu disse, eu não consegui. Realmente eu tô com um probleminha. Então aí a gente começa a ver que a pessoa tomou a consciência, é o primeiro passo. Então se você tem a consciência que esse conteúdo rápido e raso, ele tá te consumindo, aí você vai se perguntar, às vezes o telefone até avisa, você ficou tantas horas no telefone, né? O próprio, por exemplo, a gente vai falar de mídias sociais aqui, o Instagram tem esse recurso, eu não sei muito o TikTok, mas o Instagram, ele limita, você já ficou 2 horas. Tem que bloqueia também. Pronto. Aí o próprio telefone já dá esse alerta. Aí você vai, pega, já tô tantas horas no telefone, eu vou tentar reduzir meia hora todos os dias. Então, durante essa semana, eu vou usar meia hora menos. Ou você pode estabelecer uma meta geral. Eu vou organizar o meu tempo para usar o telefone durante 6 horas no máximo. Então, você estabelece aquele limite e vai diminuindo, porque como é um vício, a gente trata como vício. Exemplo,
Eu sou especialista em dependência química também, foi a minha primeira pós-graduação. Então vamos lá, o que é que a gente faz quando a gente vai tratar o vício de cigarro? Vou dar um exemplo assim. A pessoa fuma ali uma carteira de cigarro, vamos dizer, tem o quê? 20 cigarros? Eu não sei. Né? Eu também Tem não sei, 20. mas é mais ou menos tá, isso. tem Então vamos 20. dizer que seja 20. Aí o que é que eu vou fazer? Olha, hoje, essa semana, você vai ter uma tarefinha de casa. Você vai usar 18 cigarros. Vai diminuir 2. É possível? Oxe, tranquilo, Evelyn. Aí ela começa com aquela tarefa. Tira 2 da carteira e vai usar só os 18. Aí chega na outra semana. A Evelyn foi tranquilo no primeiro dia, no segundo, mas no terceiro, menina, me deu uma ansiedade tão grande que até os outros que eu tinha tirado, eu fumei tudo. Aí eu disse, eita, e foi, tá certo. Então essa semana a gente vai usar só 16. Aí o que é que você vai fazer? Já vai trazer as carteiras de cigarro tudinho, vai tirar os 4 que tá lá e vai deixar aqui no consultório. Aí, Evelyn, agora tu vai fumar? Eu disse, não vou fumar, vou deixar aqui Vai pra deixar você. guardadinho ali. Porque a gente vê como o vício, ele prende a pessoa, né? Pronto, e aí ela começa a trazer a consciência. Eita, como foi difícil pra mim só 2 cigarros tirar. Então já realmente está trazendo problema para minha vida. E aí ela começa a se conscientizar. Daqui a pouco ela está com 2 cigarros por dia. Evelyn, como a gente reduziu? Eram 20. E lembra que eu ficava já morrendo e agora a gente está em 2. Eu digo, aí daqui a pouco vai ter nenhum. E aí a gente consegue aos pouquinhos, substituindo os prazeres, né? Reduzindo a quantidade. Enfim, todo um plano de reabilitação específico para cada pessoa. Porque cada pessoa tem aquilo que lhe dá prazer. E a gente precisa aprender a viver outros prazeres. Porque isso aqui é um mega prazer, né? É a salinha de dopamina com todos os botões ligados ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que para outra pessoa é o cigarro, é o álcool, é a droga, né? Então a gente precisa aprender. Se isso me dá prazer, o que mais me dá prazer? Como tem gente que é viciada em comida, né? É muito bom, né? Então a gente tem que aprender que pegar é bom, mas eu não preciso morrer ali comendo aquilo ali todo dia, né? Eu preciso aprender que todo dia vai ter aquela comida. Eu posso dosar. Entende? Vai diminuindo a quantidade. Educamente, diminuindo a quantidade, substituindo prazeres, né? Vendo outras medidas, né? Sair mais, porque quanto mais conexão profunda, menos necessidade de vínculos rasos. Porque isso é um vínculo raso, né? Então a gente precisa de presença, de qualidade. E a questão de aproveitar até esse tempinho que você está ali no processo de transição, de deixar mais horas ou menos horas, aproveitar conteúdos que têm uma qualidade melhor, né? Para que você diga assim, meu Deus, passei o dia todo no celular e você não adquiriu nenhum conhecimento básico. Isso. Né? A não ser assim, uma receita, uma dica de como guardar um alimento, uma coisa. Eu gosto muito disso, né? Isso aí realmente acrescenta no meu dia a dia. Mas, tipo, esses memes que passam, desenhozinho de fulano vestido disso, e aí essa história de as trends que acontecem, né? Toda semana é uma trend nova e bota todo mundo para fazer aquela mesma coisa, e você vai naquela manada. E quando chega lá na frente, você se pergunta, o que eu fiz da minha semana que eu não estudei, eu não li um livro, não é? Eu não me profissionalizei. É trabalhar melhor esse tempo, que é um desafio. É verdade, com certeza. Eu não me permito ficar muito tempo nesse vazio. Eu não me permito. Meu marido até brinca, ele diz, você não tem senso de humor não, porque eu não tenho nem paciência e eu nem consigo rir com essas coisas. Por exemplo, assim, meu marido morre de rir, ele se lasca de rir, ele chora de rir na madrugada, assistindo memes tão idiotas que eu digo, meu Deus, como que a pessoa perde a noite de sono ali, né? Pra mim é sagrado o meu sono, então jamais eu não vou nem rir, porque eu já fico com raiva dele estar perdendo a noite de sono ali com aquilo. Então, tipo, outra coisa, memes que vão rir de pessoas deficientes, sabe? Assim, não consigo nem rir, me dá uma coisa dentro de mim, não consigo. Aí o que é que eu vou fazer? Se eu tiver no celular, pode ter certeza que é um ócio muito produtivo. Ou eu tô marcando paciente, ou eu tô produzindo material, ou eu tô produzindo um livro. Não tem outra saída. Então, eu sempre vou fazer disso algo positivo para minha vida e para a vida de outras pessoas. Eu acho que essa é uma grande sugestão que eu posso fazer, porque é o que eu vivo, é você aproveitar esse tempo que você tem na rede social para fazer disso algo
positivo para você e para o outro, né? Acho que é um legado que a gente pode deixar para outra pessoa, né? Exatamente, deixar um conteúdo bom, coisas boas, exemplos bons e que possam, por exemplo, você possa ver hoje, se eu não tiver condições, eu vou diminuir a minha quantidade hoje, amanhã eu dou mais uma olhada e ir diminuindo aos poucos, né? E pesquisar, né, Fabio? Acho tão importante isso, porque a gente vive num mundo de fake news tão grande que, assim, viu um conteúdo raso, não passa logo para frente, né? Vai dar uma pesquisada, olha num site de confiança e vê se faz sentido aquilo ali antes de passar adiante, porque até o fato de você estar pesquisando aquele conteúdo, você já está aprendendo algo legal, algo positivo, né? A não ser que seja fofoca, né? E fofoca, Pois aí vai longe. No estudo o povo pesquisa tudo, né? Evelyn, adorei nosso papo aqui. Ai, gostei muito. Foi um alerta que a gente deixou aqui para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, não só em podcast, né? Que eles ouvem, mas também nas plataformas de podcast de vídeo. Foi um conteúdo muito enriquecedor, gostei demais, porque isso nos acorda assim para que a gente, nessa realidade, a gente possa buscar coisas que nos tragam paz e que não tragam mais vícios, porque a gente já tá cheio de vícios aí no mundo, né? Nossa, demais. Meu amor, eu que agradeço. Esse livrinho é para você, porque eu sei que você vai passar adiante para pessoas que precisam, né? E se você em casa sente que a sua mente está cansada, que às vezes você precisa até recorrer à novela, né, para poder descansar a mente, que a gente estava conversando aqui sobre isso, de pessoas que recorrem à novela para descansar a mente e passar a madrugada acordado. Isso também não é legal. Cleverson Levi deixa o Odete Reutemann de lado, viu? Porque vicia também. Vicia. Então, nada de tela. Faça um jejumzinho de algumas horas, principalmente essas horas da madrugada. À noite feita para dormir. E os próprios especialistas já alertam para isso, né, Evelyn? Uma hora antes de você dormir, já desconectar de tudo. E às vezes é bom tirar até de perto da cama. Por quê? Porque perto da cama, esse aparelho, ele emite ondas que atrapalham o nosso sono. É verdade. Entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Pois é. Evitar. Muito obrigada. Obrigada. Espero recebê-la aqui outras vezes com outros temas também muito importantes. Adoraria. Um beijo para você. Obrigada, beijo para vocês. Gente, adorei o conteúdo de hoje, tá vendo aí, ó? É um conteúdo de qualidade e com certeza você pode compartilhar com outras pessoas. Não deixa, por exemplo, seus familiares passarem muito tempo vendo só aquelas besteiras, não. Aqui tem conteúdo de qualidade que precisa ser compartilhado. E eu agradeço quando você faz isso, tá bom? A gente se vê no próximo episódio do É Sério Podcast. Até lá. É Sério.podcast. Oferecimento: Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Olá, rapaziada! A prefeitura botou pocando e já entregou mais de 18 areninhas por toda a cidade. Tudo campo de primeira, com refletor, grama sintética, iluminação e LED, vestiário, alambrado e até pracinha. É lazer, esporte, saúde e mais vida nos bairros. E cuida que vem mais por aí, porque ao todo são 60 areninhas em Maceió. Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós.